Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou seu nome, e hoje a gente vai mergulhar fundo num tema polêmico e super curioso. O que realmente está por trás do símbolo da cruz no cristianismo? E o que o livro A Cruz, um símbolo pagão no meio cristão, do J.F. Custódio revela sobre tudo isso? Se você já viu uma cruz em uma igreja, no topo de um prédio, ou pendurada no pescoço de alguém e nunca pensou de onde ela realmente veio, esse papo é para você ficar por dentro dos fatos de verdade, sem filtro, só com aquilo que a pesquisa histórica e a análise de símbolos conseguem mostrar. Vamos lá então. O livro do Custódio faz uma investigação profunda sobre a cruz e começa mostrando um fato interessante. O símbolo da cruz não nasceu com o cristianismo. Muito antes de Jesus, culturas como a egípcia, a babilônica e até civilizações na Ásia já usavam diferentes formas de cruz em seus rituais, monumentos e até artefatos sagrados. O Ankh egípcio, por exemplo, aquele símbolo em forma de cruz com uma argola, simbolizava vida e imortalidade. Outros povos, como babilônios e fenícios, desenhavam cruzes associando ao sol, aos ciclos de fertilidade, a vitória sobre forças negativas. O ponto é que, para essas civilizações, a cruz tinha significados bem distantes do cristianismo. Era um emblema pagão que já existia há milênios. Mas aí, o que acontece quando a cruz chega no contexto bíblico? Segundo Custódio, os textos originais do Novo Testamento não usavam a palavra grega para cruz do jeito que pensamos hoje. O termo usado era stauros, que quer dizer estaca, poste de madeira, uma estrutura simples e reta usada na execução dos condenados pelo Império Romano. Então, ao contrário daquela cruz tradicional, com duas hastes cruzadas, o texto original sugere que Jesus teria morrido pregado em um madeiro, uma estaca vertical. Custódio analisa documentos antigos, traduções e relatos da época para reforçar que a cruz em T ou do jeito clássico não era padrão naquela parte da história. Outra coisa que chama a atenção no livro é como a cruz ficou séculos fora do foco do cristianismo primitivo. Os primeiros seguidores de Jesus não usavam cruz como símbolo. Pelo contrário, eles evitavam esse sinal porque era visto como instrumento de morte e vergonha. Símbolos como o peixe, a pomba ou até a âncora eram mais comuns entre os primeiros cristãos. É só a partir do século IV, com o imperador romano Constantino, que a cruz vira o centro da fé cristã. Tem aquela famosa história. Antes de uma grande batalha, Constantino sonha com a cruz nos céus, interpreta o sinal como um chamado divino, e depois disso, passa a usar a cruz nos estandartes dos exércitos e por toda parte. O interessante, e Custódio detalha isso com muita fonte, é que a decisão de adotar a cruz como símbolo principal do cristianismo foi muito mais política e cultural do que bíblica ou espiritual. Era uma forma de unir tradições pagãs romanas com a fé que estava crescendo dentro do império. A junta de poder, fé e símbolos antigos deu ao cristianismo uma identidade visual, mas também trouxe muita confusão sobre o que era puro ensinamento bíblico e o que era adaptação de costumes. O livro é recheado de análise de documentos, citações de historiadores, imagens e achados arqueológicos. Ele demonstra que várias cruzes diferentes, como a cruz grega, latina, tal e ansata, já existiam em outros cultos bem antes de se popularizarem no cristianismo. Os argumentos do Custódio são firmes. Ele não só questiona a adoção da cruz na igreja, mas alerta para o perigo de transformar um símbolo pagão em objeto de devoção, o que, na visão dele, se choca diretamente com os princípios bíblicos contra a idolatria. Custódio reforça também que a verdadeira fé é interior, de atitude, e que qualquer símbolo vindo de fora, principalmente um símbolo com tantas raízes pagãs, acaba desviando o foco da relação direta com o Criador. Ele chama a atenção para como a tradição pode se sobrepor ao texto sagrado e reforça que o significado original se perdeu quando a cruz foi incorporada e passou a ocupar o centro das práticas cristãs. No fim das contas, o livro propõe uma reflexão bem séria para quem quer conhecer as raízes da fé e entender por que certos símbolos foram adotados ou rejeitados ao longo da história.
e que escolher adorar ou rejeitar a cruz deveria ser uma decisão consciente, com base no que realmente foi ensinado desde o começo. Resumindo, o livro A Cruz, um símbolo pagão no meio cristão, do J.F. Custódio, é praticamente um convite para olhar para o cristianismo e para a própria fé sem filtro, desconstruindo tradições para resgatar o significado mais puro dos ensinamentos. Ele mostra com detalhes e provas que a cruz foi um símbolo pagão, ressignificado por questões políticas, e questiona a real necessidade desse ícone dentro das práticas cristãs. Valeu por ouvir até aqui. Esse foi o resumo e a essência do livro, contada como se fosse um papo entre amigos, para você refletir com calma sobre o que muitas vezes passa batido na tradição. Até a próxima! Até a